Araceli era uma menina, assim, especial, muito educada. Ela só falava direito quando ela já conhecia a pessoa, muito quietinha e muito inteligente. Quando crescesse, queria ser professora. Nem o mais imaginoso escritor de romances policiais inventaria um enredo tão fantástico como esse. São mais de 500 personagens num processo com mais de 20 volumes e cerca de 5.000 páginas de depoimentos e outras provas. Uma história difícil de reconstituir, porque as pessoas têm medo de falar, ou se dizem, e até estão, proibidas. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias, saía às 4h30 da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elau para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4h10, para que pudesse tomar o ônibus de 4h30. A mãe dela era uma pessoa, coitada, sem nenhuma iniciativa cultural. Era uma pessoa muito humilde. Uma pessoa que vai na conversa. No dia do desaparecimento, 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4h10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4h30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque esse dia era sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, parapsicólogos e videntes garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer para a opinião pública no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. O que você viu? Bom, de longe não estava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo que estava aqui. Aí eu fui chamar o papai para ver. O que você disse pro teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado dentes e outras partes. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sanches, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna. Chegou-se mais à conclusão, através das pesquisas, que ela foi submetida a uma intoxicação exógena por barbitúrico. E como a comprovação de manchas equimóticas praticadas intravitam foram evidenciadas através de provas histoquímicas de dosagem de ferro e de sangue, pôde-se concluir em definitivo que ela havia sido submetida a traumatismos em vida, portanto afastava-se a hipótese de suicídio ou de acidente. Havia sido com certeza homicídio. Nasce então o mais polêmico caso policial do Espírito Santo. O assunto vira notícia nacional. Começam as apurações, são tomados depoimentos, surgem contradições e falta de provas. Nos jornais, quilômetros de linhas são escritas sobre o caso Araceli, mas as dúvidas são muitas. Dante Barros Michelini, de 52 anos, seu filho Dantinho, 23, e Paulo Elau, de 27, são os acusados pela morte, rapto
indução ao tóxico e ocultação do corpo da menina. Segundo a polícia, Araceli foi sequestrada por Paulo Elau na saída da escola e levada para este restaurante da família Michelini. Aqui, a menina teria ficado presa há alguns dias no sótão, sendo drogada e violentada por Elau e Dantinho, com a conivência do pai deste. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para um hospital, onde já chegou morta. Depois, ainda dentro desta versão da polícia, Elau, Dante e Dantinho resolveram jogar o corpo num terreno perto do hospital e desfigurá-lo com ácido para dificultar a identificação. O senhor não conheceu Araceli? Nem o pai? Não. O Paulo Elau, uma pessoa com bastante cultura, uma formação educacional que o comum dos jovens da época dele não tinha, não. E ele sabia se conduzir, tinha educação. Ele não era um tolo. Qual a sua participação no caso Araceli? Nenhuma. Não participei de nada, absolutamente. Já que você não participou, então como é que você explica todas essas acusações? Eu não tenho como explicar. Não participei, não poderia explicar, né? Como você conheceu Paulo Elau? Eu conheci Paulo Elau apenas de vista. O relacionamento pessoal aconteceu aqui dentro da cela. O meu envolvimento no caso Araceli prende-se à amizade que eu tinha com alguns elementos da polícia e um jornal que noticiou que eu estaria sendo ouvido como suspeito do rapto. Embora esse jornal no dia seguinte tenha desmentido essa notícia, ficou aquela imagem. Posteriormente, quando tentaram me incriminar, como não teriam condições, pela idade que eu tenho, pelos conhecimentos que eu tenho, que ninguém acreditaria, transferiram então essa incriminação para meu filho. Os três acusados pertencem a duas das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Elau estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. Jovens ricos, jamais alguém podia imaginar que tivesse envolvido com crimes como no caso Araceli. Perfeito? E bastava uma palavra deles, os advogados se encarregavam de enfeitar e eles eram inocentes. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os dois ministrado a infeliz e desditosa menor tóxico, substância tóxica, e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais, valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia, como o capitão Manuel Araújo. Em certa ocasião, chegou a apresentar um fragmento de tecido que seria da saia de Araceli e que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pitim, um jovem que morrera meses antes e que seria então o assassino de Araceli. Durante as intermináveis investigações do crime, aconteceu de tudo. Denúncias de subornos de policiais, de álibis forjados e até o assassinato de testemunhas. Nesse tempo, era tudo muito precário. A polícia, como personagem principal, e no geral o protagonista, é que mandava e desmandava. Então era muito difícil saber quem matou quem. Nestes 4 anos e meio,
Pelo menos mais 4 mortes foram, justa ou injustamente, relacionadas com este caso. A primeira dessas mortes foi a de Fortunato Pitim Neto, de 17 anos, que morreu no dia 24 de abril de 73, no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da menina. O pai de Fortunato, Constantino Pitim, disse que nunca suspeitou de nada, até ser chamado por um delegado da Polícia Federal, Lincoln Almeida, que lhe teria dito que tentavam responsabilizar Fortunato pela morte de Araceli para inocentar Paulo Elau e Dantinho Michelini. Essas diligências visariam confundir a polícia e afastá-la do rumo certo. A segunda morte foi a de Jorge de Barros Michelini, irmão de Dante e tio de Dantinho Michelini. Jorge, que também chegou a participar de diligências policiais, teria sido visto várias vezes em companhia de Dona Lola, mãe de Araceli, no bar franciscano. As outras 2 mortes são as do sargento da Polícia Militar José Homero Dias e do traficante de tóxicos José Paulo de Souza, mais conhecido como Paulinho Boca Negra. O sargento Homero, que era do serviço secreto da PM, participava das investigações sobre a morte de Araceli até o dia em que recebeu ordem para prender Boca Negra e outro marginal, Capetinha, na Ilha do Príncipe. Não, ele às vezes chegava em casa assim, revoltado com o fato da criança ter desaparecido e que não aparecia devido o cujo criminoso, entendeu? Só achava assim, às vezes ele falava um pouco, aqui na terra, o que mandava era o dinheiro. Ele fazia referência a pessoas de alta sociedade, algo... Ele só dizia que tinha gente grande envolvida nisso. A senhora achava que ele já tinha descoberto os criminosos? Da senhora, a impressão que a senhora tinha? Eu acho que sim. Mais tarde, o deputado Clério Falcão, do MDB, que passara da Câmara Municipal à Assembleia prometendo resolver o mistério da morte da menina, pediu a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a história. Dizia o deputado haver sido informado por um investigador de polícia, na presença de outro deputado, de que os assassinos eram Dantinho e Paulo. O parlamentar e o investigador desmentiram. Ameaças de morte eu tive várias. Fui ameaçado pelo telefone, recebi várias cartas anônimas. Então, a ponto de um cidadão, Cláudio Michelini, vir em minha casa para me matar. Centenas de pessoas foram assistir ao interrogatório de Dante Barros Michelini, o pai, Dantinho Filho e Paulo Elau. O clima na cidade é de tensão. Por isto, o juiz da 3ª Vara Criminal, Hilton Cili, pediu que o policiamento no fórum fosse reforçado. O interrogatório começou com 1 hora de atraso e teve que ser interrompido várias vezes pelo juiz, que pedia silêncio. O primeiro a depor foi Paulo Elau. O senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor. O senhor conhece, seu Paulo, o outro acusado, Dante de Brito Michelini, o Dantinho? Não, eu conheço a família Michelini de nome, conhecia de nome a família Michelini. Sim. Agora ele eu não conheço. Ela preparava a comida que seria dada a uma pessoa doente que se encontraria no sótão do franciscano. O senhor conheceu a vítima Araceli Cabreira Sanches? Não. Em Vitória, no Espírito Santo, a justiça condenou hoje os assassinos da menina Araceli. Julgo procedente em parte a denúncia para condenar. Como condenado tem os acusados, Paulo Constantino Lau e Dante Brito Michelini, ao cumprimento cada um da pena de 18 anos de reclusão e multa de 18 mil cruzeiros, sujeitando-os ainda ao pagamento das custas processuais em proporção. E B. Dante de Barros Michelini, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão. Doutor Cili, por que o senhor condenou os réus? Provada a materialidade e a autoria, através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta ou circunstancial. Baseado em indícios? Baseado em indícios veementes, graves, sérios, em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal. E no caso de recurso pela defesa, o senhor acredita que o tribunal manterá a sentença? Bem, isso, cada cabeça uma sentença.
Lá é um outro juízo. E pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nenhum juiz pode manifestar a sua opinião sobre qualquer processo pendente de julgamento seu ou de um colega qualquer. O senhor os condenou hoje cedo, mas eles ainda estão em liberdade. Por quê? Foi aplicada a Lei Fleury? Perfeitamente. Eu facultei aos réus o benefício previsto no artigo 594 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: os réus, para apelarem, terão que recolher-se à prisão, salvo, isto é, exceto, se forem primários e tiverem bons antecedentes. Ora, a primariedade defluiu do bojo dos autos. As folhas penais deles não registraram quaisquer antecedentes judiciários. E os antecedentes, os informes dos autos, em grande parte não lhes desfavoreceram, de maneira que eu concedi a eles esse benefício legal. Uma pergunta que está todo mundo fazendo é por que um crime tão bárbaro foi julgado em juízo singular e não por um júri popular? Pelo seguinte, porque ele foi denunciado, os réus foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 219, combinado com 222, 223, parágrafo único, 224, letra A, e 226, inciso 1º. Isso quer dizer o seguinte: o crime de rapto qualificado pelo resultado morte. Então, esse delito é da natureza, é da competência do juiz singular e não do Tribunal Popular do Júri, porque o rapto foi para fins de libidinagem, satisfazerem a concupiscência, de maneira que, nesse caso, a competência do juiz singular, juiz togado, juiz de direito, e não do Tribunal Popular do Júri. Agora, se eles tivessem, digamos, ceifado a vida da vítima, para depois, então, satisfazerem a sua concupiscência, praticarem com ela atos de libidinagem, que, segundo Nelson Hungria, só um sádico faria, aí sim, a competência seria do Tribunal Popular do Júri. Seria um crime doloso contra a vida. Passados 18 anos, o caso volta às manchetes. Os principais acusados, Paulo Elau, Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante de Brito Michelini, são absolvidos pela Justiça. A sentença tem 747 páginas e o juiz concluiu que absolveu os três por não existir nos autos prova alguma contra os acusados. Dr. Paulo Copolilo não quis gravar entrevistas por motivos de segurança. Ele explicou reservadamente que levou 4 anos estudando o processo e escrevendo a sentença. O juiz explicou para a imprensa que Araceli provavelmente foi vítima de um crime sexual simples, no qual usaram uma provável dose excessiva de barbitúrico. Estes 29 volumes sobre o assassinato da menor Araceli poderão ser arquivados caso nenhum membro do Ministério Público recorra ao Tribunal de Justiça contra a sentença de Dr. Copolilo. Não está agradecido, não? A essa fagulha divina que iluminou o nosso juiz, não? Mas todo mundo sabe do peso, não? Que continua ainda, não? Das críticas, que ainda continuam a ser feitas, das ofensas, das agressões. Até minhas netas são agredidas no colégio quando há qualquer desavença colegial pelas suas colegas, citando o famoso caso Araceli. Nos últimos 18 anos, o caso Araceli foi a pedra no sapato da polícia e da Justiça do Espírito Santo. A opinião pública sempre acompanhou tudo muito de perto e com muito interesse. A imprensa também teve papel marcante. Mas apesar de tudo que foi escrito, de tudo que foi dito e da recente decisão da Justiça de absolver os principais acusados, 2 dúvidas ainda ficam no ar. Quem matou Araceli e por que matou? O jornal hoje destaca o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O 18 de maio foi escolhido por ter sido nesta data, há 36 anos, no Espírito Santo, que Araceli não voltou da escola. O crime prescreveu e ninguém foi punido, assim como acontece com tantas crianças que têm a infância roubada em nosso país. E o tempo se passou e, na verdade, hoje se pergunta, pode-se acusar
pelos crimes que praticaram, meio difícil. Você vai acusar baseado em quê? A menina não vai voltar, mas nós estamos falando aqui dela. E ela será motivo de considerações por muitos e muitos anos.